10 desafios, como sendo as 10 coisas mais difíceis que tentamos fazer na nossa vida. Nós já vimos o primeiro desafio, que é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo é: não farás para ti imagens de escultura. E o terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Hoje nós vamos ver o quarto desafio, que é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não é apenas isso que está no versículo 8, Êxodo capítulo 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Versículo 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O desafio que nós temos hoje, nesse quarto mandamento, é: não se esqueça de parar, ou lembre-se de parar. Lembre-se de parar. Vamos ler dessa maneira. O desafio é: lembre-se de parar. Uma das grandes artimanhas do mundo espiritual, uma das artimanhas maquiavélicas do mundo espiritual, do mundo tenebroso que nos envolve, é nos fazer pensar que nós temos tempo de sobra. Isso é uma grande artimanha, nos fazer pensar que temos tempo de sobra. E quando a gente pensa que tem tempo de sobra, nós perdemos o senso de urgência. Nós perdemos o senso de urgência, porque nós pensamos que o tempo é elástico, que nós podemos esticar o tempo. Então, nós deixamos para fazer amanhã aquilo que deveríamos fazer hoje. Nós deixamos de fazer hoje aquilo que precisaríamos fazer hoje. Nós dizemos assim: eu não vou fazer hoje, eu vou deixar para amanhã. Eu não vou cuidar do meu corpo hoje, eu vou deixar para cuidar do meu corpo, da minha saúde, amanhã. Eu não vou cuidar da minha alma, da minha espiritualidade hoje. Eu vou deixar para amanhã. Esse negócio de cuidar da alma, do espírito, é coisa para a gente velha. Eu vou cuidar da vida. Então eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para cuidar da minha esposa, da minha vida conjugal, depois. Hoje eu vou relaxar. Eu vou deixar para cuidar dos meus filhos, depois. Hoje eu vou aproveitar, eu vou relaxar. O meu corpo também, hoje eu vou abusar. Eu vou abusar do meu corpo, porque hoje eu tenho saúde, eu tenho disposição. Então amanhã eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou para a academia, eu vou fazer check-up, eu vou fazer isso depois. Agora não. O problema é que o tempo não é elástico. O problema é que isso é uma artimanha. Pensar que nós temos tempo de sobra. Porque, às vezes, não tem o amanhã. Nós dizemos assim: amanhã eu vou cuidar, só que amanhã talvez você não tenha mais o seu filho. Amanhã talvez você não tenha mais a sua esposa ou o seu marido. Amanhã talvez você não tenha mais. Você foi. Você abusou. Você abusou e não tem mais, não tem você mais. Só que, para aqueles que por sua robustez chegam até lá, pode chegar lá e dizer assim: o tempo voou. Porque até que o tempo foi elástico, mas aí você chega lá e fala: como o tempo voou? Por que eu não estudei antes? Por que eu não cuidei da minha saúde antes? Por que eu não cuidei do meu casamento antes? Por que eu não cuidei dos meus filhos antes? Por que eu não cuidei da minha vida profissional antes? O tempo passou muito rápido e agora eu não tenho mais tempo para fazer o que eu deveria fazer. O tempo voa. Mas o tempo não só voa, como o tempo vale. Foi o Benjamin Franklin que disse que tempo é dinheiro. Se eu fosse ele, o Franklin, eu diria que tempo não é dinheiro, tempo é inestimável. Tempo tem valor inestimável. O melhor presente que você pode dar para alguém é o seu tempo. E quantos de vocês têm o hábito de agradecer as pessoas pelo tempo que elas devotam para vocês? Quantos de vocês aqui já agradeceram aos pais de vocês pelo tempo que eles investiram em vocês? Quantos de vocês agradecem às pessoas que emprestam ouvido e atenção para vocês?
Você, obrigado pelo tempo que você gastou comigo. Você não gastou o seu tempo com você. Você não gastou o seu tempo se divertindo. Você gastou o seu tempo comigo. O tempo tem valor inestimável. E o tempo que você perde, você não vai ganhar nunca mais. O tempo que você está devotando agora, esse tempo não vai voltar mais. Você pode estar devotando seja lá para que for. Esse tempo não vai voltar. A adolescência, você só tem uma vez. A juventude, só uma vez. A infância, só uma vez. A idade adulta, só uma vez. A estação dos filhos pequenos é só uma vez. A estação dos netos também é só uma vez. Essas estações, essas fases, elas não se repetem. Então, o tempo voa, mas o tempo vale. Vale muito. E quando nós temos consciência de que o tempo voa e o tempo vale, nós nos atiramos, muitas vezes, em atividades que nos façam aproveitar a vida. Nós construímos, nós fazemos, nós queremos dar à vida, aos nossos dias, a cor que esses dias merecem. Então nós vamos fazendo, nós vamos trabalhando, nós vamos construindo e nós vamos nos envolvendo numa roda viva, num frenesi sem tamanho. E aí vem Deus e fala: você não tem tempo de sobra. Você não tem tempo de sobra. O tempo não é elástico. Trabalha 6 dias e descansa no 7º. E o interessante é que o 4º mandamento começa com lembre-se. Lembre-se do dia do sábado. Por que lembre-se? Porque certamente Deus sabia que nós poderíamos nos esquecer. E é muito comum na nossa geração isso acontecer. Nós precisamos ser lembrados de que nós precisamos parar. Agora a pergunta é, parar para quê? Parar para quê? É trabalhar 6 dias e parar no 7º para depois voltar a trabalhar mais 6 dias? Eu acredito que não. Porque se nós pensamos dessa maneira, o foco estará sobre o trabalho. E o foco do mandamento não é o trabalho. Não é parar para renovar as energias para depois voltar a trabalhar. O foco não está no dia também. O foco está em Deus. Vamos ver o que esse texto fala a respeito do sábado, da forma mais sucinta, mais resumida possível. De acordo com esse texto, o que o sábado é? Algumas coisas que aparecem aqui no próprio texto. O versículo 11 diz: Deus trabalhou 6 dias e depois descansou. O sábado é um dia de pausa, não necessariamente um dia de descanso. Não é que Deus estava trabalhando, estava bem cansado, ele falou: filho, o pai trabalhou muito, agora eu vou descansar. Filho, eu estou cansado, esse mundo deu trabalho, esse mundão desse tamanho deu muito trabalho, então agora eu vou parar para descansar. Não é isso. O que Deus fez foi parar. Parar e contemplar tudo aquilo que ele havia criado. Deus fez uma pausa. E no Gênesis está escrito que e viu Deus que tudo era bom. Nós precisamos na nossa vida ter essa consciência, a consciência da suficiência. O quanto é bastante. Porque senão nós vamos viver de forma desenfreada, trabalhando dia após dia, dia após dia. Existe um momento na nossa vida que nós devemos dizer assim: enough, basta, suficiente, já deu. Agora eu vou parar um pouquinho, vou agradecer, depois eu volto. Primeiro, o sábado, nesse texto, é um dia para uma pausa. Segundo, o sábado é um dia abençoado, porque o mesmo versículo nos diz que, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado. O sábado não é um dia de tormento, o sábado não é um dia de maldição, o sábado é um dia abençoado. E o que é um dia abençoado? Um dia abençoado é um dia visitado pelas bênçãos de Deus. O que é uma pessoa abençoada? Uma pessoa abençoada é uma pessoa visitada pelas bênçãos de Deus. Uma terra abençoada é uma terra visitada pelas bênçãos de Deus, que produz muito fruto, porque é uma terra abençoada. Um dia abençoado é um dia abençoado, porque é um dia visitado pelas bênçãos de Deus.
Então, lembre-se disso. O sábado é um dia abençoado. Terceiro, o mesmo versículo nos diz que o Deus que abençoou o dia do sábado também o santificou. Versículo 11. Santificou. O sábado é um dia separado. O sábado é um dia separado. E esse texto nos deixa claro que o dia de sábado é separado. E o sábado aqui aparece como justificativa da criação. Deus criou tudo e descansou no sábado. Mas em Deuteronômio capítulo 5, o sábado tem outra justificativa. Não é a criação, é a libertação do cativeiro egípcio. É muito interessante, existem duas diferenças. Existem diferenças aí. No Êxodo capítulo 20, a razão do sábado é a criação. No Deuteronômio capítulo 5, a razão do sábado é a libertação do cativeiro egípcio. O sábado é um dia santificado, porque existem dois momentos que figuram a nossa separação. As pessoas que vivem o sábado são pessoas que foram separadas, que foram santificadas. Nós somos de Deus por dois motivos. Primeiro, por uma razão de criação, Deus nos criou. O segundo é porque Ele nos redimiu, Ele nos libertou. A libertação do Egito nos coloca, projeta sobre nós a libertação espiritual. O sábado é um dia santificado, um dia separado, porque nós que vivemos o sábado, vivemos essas duas realidades. Nós somos separados para Deus por uma questão de criação e por uma questão de redenção. Quarto lugar, sábado é tempo de recordar uma aliança que Deus assumiu conosco. Em Êxodo capítulo 31, versículos 12 até o versículo 16, nós encontramos Moisés conversando com Deus. E parte da conversa, Deus diz assim: diga ao povo de Israel para guardar o sábado. O sábado será entre mim e ti um sinal de uma aliança que tivemos, uma aliança perpétua. O sábado é dia de recordar uma aliança que Deus fez por nós. Uma aliança. Deus fez uma aliança por nós, assumiu uma aliança quando nos criou e quando nos redimiu. Então Deus tem um pacto. Deus é um Deus que tem um pacto, uma aliança conosco, feita quando nos criou e feita quando nos redimiu. Em quinto lugar, o sábado é tempo de lembrar a plena provisão de Deus. Em Êxodo capítulo 16, versículos 22 até o 26, existem aqui orientações a respeito do maná. Maná era um pão que alimentava as pessoas. E a orientação é a seguinte: ninguém acumula pão para amanhã. Não é para acumular maná para o dia de amanhã, só sexta-feira. Na sexta-feira vocês acumulem para 2 dias. Para 2 dias. Para a sexta e para o sábado. No sábado, ninguém faz nada, só come. E aí o que acontece no sábado? No sábado, eles vão comer o pão e eles vão dizer assim: eu não trabalhei, eu não fiz nada. Eu estou comendo. Eu estou comendo o pão do céu. Pão do céu. Nós vamos ver daqui a pouco que o pão do céu é Jesus. Jesus é o pão do céu. O que eu fiz para merecer Jesus? O que eu fiz para ter Jesus? Eu não fiz nada. Se eu tenho Jesus, se eu tenho a salvação em Jesus, eu tenho pela graça. E se você trabalha e recebe, está tudo bem. Só que no caso de Jesus, a gente não trabalha e recebe. O sábado nos faz lembrar a provisão de Deus, o cuidado que Deus tem com a nossa vida. E para o judaísmo? Para o judaísmo, o sábado é uma novidade. Porque as religiões antigas, nas crenças antigas, um homem era valorizado pelo trabalho. Mas o judaísmo entra em cena e ensina que um homem é valorizado, tem um valor inerente, intrínseco. Todo ser humano. Eu tenho valor quando eu paro, eu tenho valor quando eu estou doente e não posso trabalhar, eu tenho valor quando eu me aposento, quando eu fico idoso e não preciso mais trabalhar. Eu tenho valor, eu continuo tendo valor. Então o judaísmo entra em cena e traz essa novidade.
e para o cristianismo. Porque você pode dizer assim, epa, você está falando sobre sábado, mas hoje é domingo. Você está aí falando sobre o sábado, só que hoje é domingo. O que o sábado significa para nós que estamos aqui hoje, que nos reunimos no domingo? Qual é o significado do sábado para nós? Em primeiro lugar, o sábado não é literal. O sábado para nós não é literal. O sábado cristão não é cronológico. O sábado cristão é, entre outras coisas, um estado de alma, um estado de espírito. Quem foi que decidiu isso? Quem foi? Jesus. O sábado cristão, quem ressignificou, quem interpretou o sábado foi o Senhor Jesus. Ele fez isso. E existem alguns textos, eu vou citar apenas 2, pelo menos. Marcos capítulo 2, Mateus capítulo 12. Acontecem algumas coisas muito interessantes. Jesus tinha os seus críticos, os seus inquiridores de plantão, que eram os fariseus e os herodianos, que estavam o tempo inteiro pegando no pé de Jesus, esperando um momento para acusar Jesus. E Jesus fazia algumas coisas que deixavam aquele pessoal em crise, loucos. E em alguns momentos Jesus fazia coisas que não deveria fazer no sábado. E uma das críticas que Jesus recebeu foi de fazer algumas coisas que fazia no sábado. Esses textos que eu citei agora mesmo, Jesus estava andando com os discípulos dele, numa viagem. Erro número 1, no sábado, a lei dizia que uma pessoa só poderia caminhar 10 minutos em caso de muita urgência. Urgentíssima necessidade, 10 minutos. Jesus estava numa viagem. E aí eles passam por um lugar, quem lembra-se daquela história de Noemi, de Ruth? As pessoas estavam na época da colheita, da cega. E havia um hábito, a lei mandava, que parte daquilo que fosse colhido deveria ser colocado na beira da estrada. E os transeuntes, os caminhantes, poderiam pegar e comer. E aí o que acontece? Os discípulos de Jesus pegam ali espiga de milho e tiram os grãos para comer. A Bíblia usa a palavra joeirar, que eles estavam ali joeirando, fazendo isso. Mas não podia fazer isso, porque era sábado. Não podia estar viajando, porque era sábado. Não podia fazer nada disso. E eles foram criticados. Mas Jesus diz assim, a fome justifica o ato. A fome justifica o ato. Eles precisam comer agora. E vão morrer de fome porque é sábado. Aí os acusadores disseram assim, então o Senhor está quebrando o sábado. Jesus está quebrando o sábado. Vamos crucificar porque Jesus está quebrando o sábado. Não, Jesus não quebrou o sábado. Jesus resgatou o espírito da lei. A essência da lei. Jesus ensina aí, depois tem outra história, que Jesus entra numa sinagoga, tem uma pessoa doente, e era sábado, e Jesus cura o doente. E eles dizem assim, olha aí, de novo, quebrou de novo a lei. Jesus fala, não é nada disso. Jesus ensina, aí deixa bem claro, que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. O homem não é servo do sábado, da lei, mas a lei é serva do homem. A lei só serve quando serve, entendeu? A lei só é útil quando serve. Quando ela não serve, ela não serve. Complicou? O que Jesus quis deixar claro é isso. O que justifica é que tem uma pessoa que vai morrer de fome se não comer. O que justifica é que tem alguém doente e eu posso curar, eu posso dar remédio, eu posso tratar. Eu vou deixar morrer só por causa de um dia? O sábado existe por causa das pessoas, e não as pessoas por causa do sábado. Então o sábado, para o cristianismo, foi ressignificado. Jesus trouxe de volta o espírito, Jesus resgatou o espírito da lei. E isso é muito importante para quem é legalista, porque eu tenho muito legalista moderno, que fala assim, olha, porque está escrito, está na palavra.
Olha, esse negócio de estar na palavra, às vezes, é uma coisa muito cruel. A gente mata as pessoas porque está na palavra. Nós precisamos ver o espírito da palavra. Qual é a essência da palavra? O que a palavra está querendo dizer? Porque qual é o resumo da lei e dos profetas? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem consegue fazer isso, cumpriu toda a lei. O objetivo da lei são as pessoas. É Deus acima de todas as coisas e as pessoas. Quando a lei não abençoa a vida das pessoas, a lei não tem razão de ser. Você pode estar andando de carro por aí com a maior pressa, e aí tem o sinal de stop. Aquele sinal de stop não é para atrapalhar a sua vida. Aquele sinal de stop é para o seu bem. Toda lei, quando administrada pelas devidas autoridades, elas existem para o nosso bem, não é para o nosso mal. Agora, existe um momento que a lei pode ser quebrada. Como, por exemplo, existem certos lugares, eu posso falar isso com propriedade, existem alguns lugares no Brasil, em determinados horários, que eu não posso parar no sinal de pare. Porque senão, eu vou ser assaltado, eu posso até morrer. Aquela lei não serve para aquele momento. Eu vou ter que passar direto por ali. Eu quebrei a lei? Depende. Porque os acusadores de Jesus disseram que ele quebrou a lei. Só que, na verdade, ele fez a lei ser aquilo que justifica a razão de existir da lei. A lei existe para o bem das pessoas. Então, a lei, a guarda do sábado, para o cristianismo, em primeiro lugar, não é literal. E o motivo, basicamente, é esse. Jesus trouxe um novo significado. Segundo lugar, para os cristãos, o sábado foi substituído pelo domingo. Você pode ler isso em Atos capítulo 20, versículo 7. Você pode ler também em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Eles celebravam a Deus no domingo. Por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque Jesus ressuscitou no domingo. Essa foi a razão. João capítulo 24, versículo 1, João capítulo 20, versículo 1 e outros versículos. O Shabá, o sábado para o judeu, era a conclusão da obra da criação. O sábado para o cristão é a conclusão da obra da redenção. No sexto dia, Deus terminou toda a criação e no sétimo descansou. No sábado à noite, Jesus ainda estava morto, mas no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ressurge, completa-se a obra da redenção humana. A morte é vencida. E com a morte vencida por Jesus, todos nós que estamos aqui vencemos a morte também. Todos nós podemos ter a esperança da vida eterna e a esperança da ressurreição. Os primeiros cristãos, então, passam a guardar o domingo. E nós podemos ver isso na Bíblia, em vários textos, onde eles estão reunidos para o partir do pão, para celebrarem a presença de Deus. E algo muito interessante que acontece também. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. É uma palavra muito importante a respeito desse assunto. Olha só o que está escrito aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o sábado e todas essas outras coisas que estão ali na lei são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que corpo de Cristo? É o corpo que projeta a sombra. O que ele está dizendo? Que o sábado é uma projeção de Cristo. O sábado é uma projeção de Jesus Cristo. O sábado no Novo Testamento, o sábado nesse tempo da graça, não é um dia, não é um tempo cronológico. O sábado é uma projeção de Jesus Cristo. Como que Jesus projeta o sábado? Como é que isso acontece? Se você ler Hebreus capítulo 4, você vai ver que está escrito lá que o sábado é o nosso descanso, é o lugar do nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Em Jesus nós temos o descanso que nós precisamos para a nossa vida, para as nossas angústias, para os nossos desafios diários. O sábado é ressignificado no Novo Testamento quando nós entendemos que tudo o que acontece aqui na lei
são sombras apenas futuras. Mas o corpo é de Jesus Cristo. Agora, como que isso é aplicável à nossa vida? Como é que eu vivencio isso? Como eu vivo isso? Um rabino judeu disse essa frase, que eu achei muito interessante. Guardar o sábado é construir uma catedral no templo. O nome desse rabino é Abraham Heschel. Guardar o sábado é construir uma catedral no templo. O que é construir uma catedral no templo? Uma catedral no templo parece muito com aquilo que Jesus Cristo disse. E tu, quando orares, entra no teu quarto, tranca a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sábado não é apenas um estado de alma, de espírito. Sábado também é uma pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O sábado não é um dia. O sábado é um estado de alma, mas é uma pessoa. O meu descanso, o meu repouso, o descanso que a minha alma, que meu espírito precisa, não é em um dia que eu vou conseguir isso. Eu consigo isso numa pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. O que é entrar numa catedral construída no tempo? Entrar numa catedral, que é o guardar o sábado, é ter consciência da presença de Deus. No meio dessa vida corrida, no meio de tanto estresse, é muito comum. No meio da loucura, do frenesi da vida que nós levamos, é muito comum perder consciência da presença de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nas nossas lutas em casa, na família, no trânsito. Perdemos consciência da presença de Deus. E construir uma catedral no templo é você ter a consciência da presença de Deus. Porque nós naturalmente não somos inclinados a buscar a Deus. Isso é um desafio, é um grande desafio, por causa da nossa dureza de coração. Nós somos autossuficientes. Nós achamos que podemos construir as coisas por nós mesmos. Nós somos duros. Vamos perdendo a sensibilidade. E de vez em quando, nós precisamos resgatar a nossa consciência da presença de Deus. E para isso, nós precisamos fazer de uma forma concreta. De uma forma concreta. O Senhor Jesus disse, e tu quando orares, entra no teu quarto. Esse quarto não é literal. Esse quarto é um quarto mental. Em qualquer lugar, no trânsito, aqui, onde você está sendo tormentado, onde estão te tirando a paciência, seja lá onde for, você pode entrar no seu quarto, dentro de você mesmo, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa é uma oração fantástica, é uma oração onde você não fala nada. Porque Jesus não disse, o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Jesus fala que o teu pai que te vê em secreto. Ele vê a filha, ele vê o filho dentro do quarto, dentro da catedral. Um santuário que você constrói onde você entra nas mais diferentes situações. No leito de um hospital, onde você não pode se mover, no trânsito, no meio de uma situação onde parece que não tem para onde ir, você pode sim entrar nesse lugar. E o teu pai que te vê em secreto vai te socorrer e vai te ajudar com a ajuda que você precisa naquele momento. Quais as aplicações, quais as implicações que isso traz para a minha vida? Quais as implicações que isso traz para a minha vida? Primeiro, que quando eu faço isso, eu afirmo que a minha espiritualidade. Porque nós esquecemos que nós temos um espírito. Nós vivemos alimentando nossas emoções. Mas nós esquecemos que nós temos um espírito. Todo ser humano tem espírito. Todo ser humano. E eu me lembro da frase que o Teilhard de Chardin, um teólogo católico, cientista, pensador, disse. Ele falou que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós não somos seres humanos passando por experiência espiritual. Nós somos seres espirituais. Por que nós somos seres espirituais? Porque Deus é espírito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos essencialmente seres espirituais, passando por uma experiência humana, que segundo a Bíblia dura 70 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E quando nós construímos essa catedral, quando nós nos lembramos de Deus em meio à correria da vida, nós estamos afirmando que nós somos seres espirituais. Porque muitas vezes o nosso espírito fica raquítico, fica morrendo à míngua, porque ele não é valorizado. Construir catedral no tempo vai muito além das nossas fugas em meio a situações difíceis da vida. Vai até a nossa vida devocional. Vida devocional é muito importante, não é importante para Deus. Deus não precisa da minha vida devocional. Deus não precisa que eu ore, porque Ele sabe o que eu preciso antes mesmo de eu falar, de eu abrir a minha boca. Deus sabe de tudo. A minha oração não é para Deus, não é importante para Deus, é importante para mim, é importante para a minha espiritualidade. Estar aqui hoje, participar de uma congregação, ter um grupo de pessoas que compartilham Deus, que oram, que têm o temor de Deus, é importante para a minha espiritualidade. Porque existem momentos em nossa vida que as emoções não resolvem, que tudo aquilo que nós acumulamos materialmente também não resolve. Então, em primeiro lugar, a primeira implicação, eu afirmo a minha espiritualidade. Segundo, eu me lembro. Em segundo lugar, eu aprendo a dar dignidade, a dignificar o resto do tempo. Se eu paro para me lembrar de Deus, em algum instante, algum momento, para encontrar descanso para a minha alma, quando eu saio desse tempo, o outro tempo também é sagrado. E uma das grandes heranças que o protestantismo trouxe para a história foi aquilo que nós chamamos de sacerdócio universal de cada crente. Foi aquilo que também é chamado de sacralização do trabalho. Esse tempo aqui é sagrado, mas o seu trabalho amanhã é sagrado. Eu não sei se você trabalha em escritório, eu não sei se você limpa a casa, eu não sei se você faz demolição, eu não sei se você trabalha com drywall, eu não sei se você trabalha, se você é gerente, se você é dono de uma empresa, eu não sei qual é a sua profissão, mas eu estou aqui para dizer que se você é um cristão, o seu trabalho é sagrado. E aquilo que Deus te deu para fazer, faça-o da melhor maneira possível, porque você não está servindo a homens, mas é Deus que você serve. Quando nós entendemos a dimensão do sábado, do espírito do sábado, porque muita gente pensa, amanhã é o dia do Senhor, então eu vou para lá porque é o dia do Senhor, eu vou fazer isso e aquilo, só que segunda é dia do Senhor, terça é dia do Senhor, e o que eu faço na segunda, na terça, na quarta, também é para a honra e para a glória de Deus. Não é só pregar, cantar, fazer essas coisas que nós fazemos, isso aqui também isso é importante, a vida devocional. Mas lembre-se disso que eu tenho falado até com certa constância. O que você for fazer na sua vida, faça com devoção. Se você for cuidar do seu filho, cuida com devoção. Se você for trabalhar amanhã, trabalha com devoção. Faz aquele momento um tempo de expressão da sua fé e da gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. A ideia não é vir para cá cantar essas músicas, pôr a roupa de missa, pôr a roupa de ver Deus, e isso basta. Olha, Deus não é esse tipo de pessoa, Ele não quer isso, Deus não está nem aí. Inclusive, a nossa música, a gente fala assim, não, eu vou cantar para Deus. Você acha que Deus fica deprimido por causa do louvor? Quem fica é a gente, às vezes, nem sempre. Não, mas Deus não tem nada a ver com isso não. Isso tudo aqui, Deus gosta, Deus ama, é importante para todos nós. Só que é importante para Deus, mas para nós é muito mais importante. É muito mais importante. Estar aqui, cantar, orar, ter vida devocional. E isso que acontece aqui é importante, tanto como o que você vai fazer amanhã. Quem é que vai para a escola amanhã? Quem vai trabalhar amanhã? Olha, que Deus abençoe amanhã o seu dia. Que Deus abençoe o seu dia de trabalho.
Que Deus abençoe a sua vida, seu estudo. Que Deus abençoe amanhã seus relacionamentos na sua casa, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Que o que você fizer amanhã seja feito com devoção. Um ato de culto a Deus. E você vai ver como vai ter um sabor diferente. Como vai ser melhor servir a Deus, não apenas com a ideia de que é no domingo ou no sábado. Porque, historicamente, para nós que estamos aqui, o nosso sábado é o domingo. E é no domingo, porque no domingo pela manhã, Deus concluiu a obra da nossa redenção com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e depois o sábado, todos os dias são dias sagrados, são dias dados por Deus para serem vividos para a honra e para a glória de Deus. Você não é mais cristão hoje porque está aqui do que amanhã, quando você estiver no ambiente onde você estiver. Nós somos cristãos e somos chamados por Deus para sermos ministros de tempo integral, onde quer que estejamos. Cada um de nós, todo mundo. Ser sacerdote de Deus, da nova aliança, no novo concerto feito pelo sangue de Jesus, não é que todo mundo agora vai ser pastor, todo mundo vai ser missionário, todo mundo vai ser ministro de adoração, de louvor. Não, você é ministro fazendo o trabalho que você faz, porque você faz para a honra e para a glória de Deus. Terceira implicação que isso traz para a nossa vida, quando eu entendo isso, eu lembro que todo favor procede de Deus, todo favor procede de Deus. É muito interessante que nesse mandamento duas coisas aparecem juntas. A primeira coisa que aparece é bênção, a segunda é santificação. O sábado é um dia abençoado e também um dia santificado. Você quer conhecer uma pessoa abençoada? Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem foco em Deus. Por isso que aparecem as duas palavras. Abençoado e santificado. Você quer ser abençoado por Deus? Santifique-se. Coloque o seu foco em Deus. Tira da sua agenda coisas fúteis. Coisas que não têm valor em termos de eternidade, em termos da sua espiritualidade. Nós somos uma geração que está se tornando cada vez mais fútil o tempo inteiro. O que nos faz sofrer são futilidades. São coisas que não alimentam nossa alma, o nosso espírito. Você quer experimentar a bênção de Deus? Coloca foco em Deus. Coloque foco em Deus. Tira da sua agenda coisas, pessoas, situações que não estão te ajudando a estreitar o seu relacionamento com Deus. Um versículo que chamou muito a minha atenção essa semana, porque muita gente esquece disso, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nem um ouvido ouviu, nem um olho viu a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Em quem você tem esperado? Nesse problema da sua vida, nesse momento da sua vida. Eu estou chamando você agora para colocar foco em Deus. Nós colocamos foco na nossa esperteza, na nossa inteligência. Nós achamos que sabemos das coisas. Mas é Deus que pode nos abençoar. Quantos de nós aqui já quebramos a cara? Eu te convido hoje a parar de reclamar e coloca foco em Deus. Pega o seu problema, seja ele qual for, nesse momento, a sua luta e coloque no altar do Senhor. Em último lugar, quando eu entendo que o sábado é abrir uma catedral no templo, quando eu entendo essa dimensão, eu experimento o céu antecipadamente. Eu experimento o céu. O mundo é difícil, é complicado. A gente não entende como é que o filho de um pastor morre de uma morte tão trágica. Um pastor que tem abençoado a vida de tantas pessoas.
Por que coisa ruim acontece com gente tão boa? E por que coisas boas acontecem com gente sangue ruim? Por que a gente vive nesse mundo? Porque esse mundo chama-se Terra, é o planeta Terra. No inferno, coisa ruim acontece para gente ruim. No céu, coisa boa acontece com gente boa. Mas aqui é a Terra. Aqui, muita coisa não faz sentido. Mas quando eu entro na presença de Deus, quando eu experimento, eu consigo experimentar descanso para a minha alma, do meu Deus, que me criou, que me redimiu, que fez uma aliança comigo e que me abençoa, eu começo a experimentar antecipadamente aquilo que vai ser o céu, a eternidade. E isso eu faço quando eu consigo descansar na presença do Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento. Eu gostaria de orar por alguns de vocês que estão aqui hoje e que estão cansados. E estão cansados. Jesus, Ele é o nosso sábado. E é porque Ele é o nosso sábado que Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus é o nosso sábado. O nosso sábado é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Colocai sobre mim o peso. Eu vou te dar algo que é leve, que é suave, para que você encontre descanso para a sua alma. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar, vamos ficar de pé. Quero convidar para vir aqui pessoas que estão vivendo um momento de luta, de estresse. Não se deixe consumir por isso. Eu quero convidar pessoas que estão aqui para orar. Eu quero orar para que Deus possa te visitar hoje, dando descanso, conforto, consolo. Sai do seu lugar, mova-se até aqui. Se você está aqui hoje pela primeira vez, a alma cansada, está difícil um dia depois do outro, você não vê a hora de encontrar um lugar de alívio. Eu quero te convidar hoje a encarnar essa palavra, porque a gente sabe de tanta coisa. A gente sabe a nível intelectual, a nível doutrinário, a nível teológico. Só que nós precisamos fazer essas coisas todas descerem para o nosso coração. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. E só por isso Ele disse: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Coloca sobre os meus pés o peso, a angústia, aquilo que está te arqueando, que está te fazendo ficar encurvado, encurvada. Eu quero convidar você que está aqui hoje cansado dessa vida maluca. Quantos de vocês estão dizendo: eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para amanhã. Olha, o amanhã pode não chegar. E para alguns chegou e não foi bom. Se chegou e não foi bom, eu quero convidar você hoje a descansar. Tudo que não for bom agora, coloca aos pés do Senhor Jesus. E faz isso com devoção nesse momento. Se Deus está falando com você, se o Espírito do Senhor de alguma maneira tem tocado o seu coração, assim: Pai, eu aceito essa palavra do Senhor. E eu quero tomar para mim, para a minha vida hoje, essa palavra como sendo minha. Eu quero sim descanso. Eu quero viver o descanso, experimentar essa paz que excede todo entendimento. Vocês podem vir aqui? Você pode cantar aquela música Vem Derrama Paz, você conhece?